Sejam muito bem-vindos a mais um estudo promovido pelo Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se. E não esqueça de clicar no sininho de notificações para poder receber um lembrete todas as vezes que um vídeo for lançado. Se puder também, compartilhe este vídeo e todos os demais vídeos com seus amigos e familiares que possam se beneficiar dos estudos que têm sido feitos pela casa. Muito obrigado e que Jesus abençoe a todos. Amigo presente. Lá do infinito me amar em meio ao silêncio e pelo meu caminho se faz amigo presente. Que Jesus te cubra de amor e luz, possa eu acompanhar teus passos, pois entre teus braços me sinto feliz, me sinto feliz, me sinto feliz. Que Jesus te cubra de amor e luz, possa eu acompanhar teus passos, pois entre teus braços me sinto feliz, me sinto feliz, me sinto feliz. Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, hoje procuraremos refletir sobre uma passagem evangélica intitulada Mercadores no Templo. Utilizaremos como base do nosso estudo, da nossa reflexão, o Evangelho de Marcos, no capítulo 11, versículos 15 a 17. Rogamos a Jesus e aos amigos benfeitores espirituais o auxílio para que consigamos compreender de forma mais ampla e profunda também essa passagem evangélica, ajudando-nos no entendimento que nos levem à vivência prática dos teus ensinos. Que assim seja. Bom, a passagem evangélica, como dissemos, intitulada Mercadores no Templo, no Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículos 15 a 17. Vamos ler a passagem por inteiro, para depois procurarmos analisá-la versículo por versículo. E vieram a Jerusalém,
E Jesus, entrando no templo, começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo. E derribou as mesas dos cambiadores e as cadeiras dos que vendiam pombas. E não consentia que alguém levasse algum vaso pelo templo. E os ensinava dizendo: não está escrito: a minha casa será chamada por todas as nações casa de oração? Mas vós a tendes feito covil de ladrões. É uma passagem que, como todas as demais, muito interessante e que nos toca profundamente, ajudando-nos a refletir sobre o templo como casa de oração. E vieram a Jerusalém. Na sua derradeira semana aqui na terra, Jesus partiu de Betânia em direção a Jerusalém com seus apóstolos. Jerusalém era a capital da Palestina na época, estava situada na Judéia. Era considerada a cidade sagrada. E ali, onde ali havia o templo, é interessante essa passagem, procurando assimilar o seu ensinamento, a sua essência, tirando assim o espírito da letra. E vieram a Jerusalém. Jesus, então, entrava em Jerusalém. E entrando no templo, começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo. Chegando então em Jerusalém, Jesus com seus apóstolos entraram no templo. Como vimos, Jerusalém, considerada a cidade sagrada, entendemos que representa para nós os ideais mais nobres, a localização no espírito dos valores mais sagrados que devem nos nortear na nossa caminhada evolutiva. E entrando no templo, Jesus entrou no templo na cidade de Jerusalém. Mas trazendo isso para nós, para a nossa vida, para a nossa intimidade, entendemos que o templo, em sentido espiritual, está localizado na nossa intimidade, no nosso espírito. E Jesus, quando na ocasião entrava no templo, levando os seus ensinamentos àqueles que ali se encontravam, trazendo isso para nós, entendemos que simboliza a entrada de Jesus no nosso templo íntimo, no altar da nossa consciência.
do nosso coração. E sabemos que Jesus simboliza a sua doutrina de amor, a segunda revelação da lei de Deus. Jesus, no caso, simboliza não apenas aquela pessoa física que adentrou o templo, mas muito mais além, simboliza o governador espiritual da terra, o nosso Mestre Senhor, entrando no templo de nossa alma. Ou seja, quando os ensinamentos do nosso Mestre Divino adentram o nosso templo íntimo, adentram a nossa alma. Nos norteando ou nos apontando o caminho seguro no nosso roteiro de evolução. E Jesus, entrando no templo, começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo. Jesus, entrando no templo, começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo. Naquela época, no templo em Jerusalém, por onde passavam numerosas pessoas em busca daquela casa de oração, ali havia os mercadores, o comércio, simbolizando o comércio no templo. O comércio no templo, nós entendemos que é a mistura dos interesses materiais e imediatistas na casa de oração. Ou seja, quando os interesses imediatistas, os interesses materiais se imiscuem e muitas vezes avultam no lugar que deveria ser sagrado para a comunhão com o Pai, para o aprendizado, para a reflexão, para a busca e assimilação de valores espirituais imortais. E ainda hoje, mais de 20 séculos depois, nós ainda vemos em muitos templos físicos que deveriam ser consagrados apenas e unicamente à comunhão com o outro, a sintonia, a reflexão dos ensinamentos do Evangelho de Jesus, das leis divinas. Muitas vezes, nesses lugares sagrados, permanecem, muitas vezes ostensivos, o comércio, a manipulação de valores, de interesses, a permuta, o câmbio,
de interesses pessoais, imediatistas, mundanos, misturados no local da oração. E se formos e trazendo isso para o nosso espírito, para a nossa intimidade, e se Jesus, sendo nosso Mestre e Senhor, simboliza a sua doutrina de amor e a entrada dele, acessando a nossa intimidade, o templo de nossa alma, simbolizando o envio de ensinamentos nobres, de direcionamentos seguros, de exemplos e testemunhos do Mestre, indicando-nos o roteiro seguro para a caminhada evolutiva e para o aperfeiçoamento de nosso espírito. Ainda hoje, muitas vezes, esses ensinamentos divinos, o Evangelho de Jesus entrando em nossa intimidade, encontra repleta de interesses exteriores, de permutas, muitas vezes nefastas, simbolizando para nós as nossas tendências, as nossas imperfeições, em permeio, e muitas vezes ofuscando em nossa intimidade a essência do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí entendemos a existência de compra e venda, ou seja, de câmbio, de troca, em que os valores materiais e imediatistas, em que nossas tendências, nossos vícios, nossas imperfeições ainda falam mais alto, ofuscando em nossa intimidade os valores dos céus. E muitas vezes aí, mesmo já conhecendo a verdade, mesmo já conhecendo o Evangelho de Jesus, já tendo um conhecimento maior das leis de Deus, nós muitas vezes permutamos esses valores e ideais nobres por questões menores, imediatistas, por satisfações terrenas. Desvirtuando em nosso íntimo o Evangelho de amor.
Isso durante os milênios, quantas vezes já ocorreu e tem ocorrido isso em diversas correntes religiosas, mas tem ocorrido isso principalmente em nós mesmos, em nossa intimidade, em que deixamos de atender o principal, o essencial, que é a palavra de Jesus, que são as leis de Deus, para atender interesses transitórios, fugazes, temporários. E Jesus, entrando no templo, começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo. É interessante observar que houve duas purificações no templo. Uma, a primeira, narrada pelo evangelista João, e a segunda, na última semana da presença de Jesus aqui na terra, narrada pelos evangelistas Mateus, Marcos e Lucas. Duas purificações, ressaltando para nós a importância primordial da purificação do templo, seja do templo físico, seja do templo interior. A asepsia de nossa casa de oração no templo exterior, físico, e principalmente a asepsia de nosso templo interior, de nossos sentimentos e pensamentos, de nossa casa mental. E entendemos que mostra para nós, nos dois ângulos, na questão doutrinária e evangélica, da pureza doutrinária, nas casas de oração, nos templos religiosos, na nossa casa espírita. São locais sagrados. E ali devemos eliminar tudo aquilo que vai contra a pureza evangélica, a pureza doutrinária. A igreja, muitas vezes, a história nos mostra, com todo o respeito que temos a todas as igrejas, a desvirtuação ou a mistura no templo, feita pelos homens, colocando às vezes dogmas, rituais, ritos, que não fazem parte, que não são a essência do Evangelho do Cristo. Então nós devemos prezar pela pureza doutrinária, pela pureza doutrinária do Evangelho, estudando, interpretando e pregando, tal qual foi exemplificado por Jesus, ensinado pelo Mestre Jesus. A pureza doutrinária da revelação espírita,
preservando a revelação dos céus, sem imiscuir nela conceitos ou outras questões que forem, que sejam exteriores e não fazem parte e não integram a revelação divina, as leis divinas. E, por outro lado, precisamos preservar o nosso templo interior, o templo do Espírito, esforçando-nos continuadamente na limpeza de nossa alma. Porque a entrada de Jesus no altar do nosso coração, a entrada de Jesus no nosso templo íntimo, no templo do nosso espírito, é gradativo, é gradativa. Vai ocorrendo à medida em que nos esforçamos verdadeiramente em assimilar as suas lições, os seus exemplos, e nos esforçamos mais ainda em eliminar dentro de nós tudo aquilo que seja contrário à essência evangélica, à lei do amor, às leis de Deus. E derribou as mesas dos cambiadores e as cadeiras dos que vendiam pombas. Então Jesus, entrando no templo, começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo. E derribou as mesas dos cambiadores e as cadeiras dos que vendiam pombas. E derribou as mesas dos cambiadores. Naquela época, no templo de Jerusalém, circulavam muitos judeus que vinham de outras regiões mais distantes. E ali havia essas mesas de câmbio, onde as pessoas trocavam as moedas de outros lugares, pois ali só aceitava a moeda romana. Então, no templo havia os cambiadores para a troca do dinheiro, das moedas, pela moeda romana, pois ali no templo só se aceitava a moeda romana. Então havia essas mesas dos cambiadores. Cambiadores aqueles que realizavam essas trocas, que faziam o câmbio. Entendemos que simboliza para nós o comércio das coisas divinas. O comércio dentro da casa de oração. Atividades que não se coadunam com o local sagrado, reservado à comunhão com o Pai. E trazendo isso para nós, para a nossa intimidade, muitas vezes
também cambiamos valores em nosso templo íntimo. Representando os interesses exteriores, misturados com o que deveria ser o essencial e o foco em nossa intimidade, que são os valores celestiais. E quantas vezes nós incorremos nesse erro de cambiar valores materiais, imediatistas, exteriores? Quantas vezes imaginamos: deixe-me realizar isso que o Pai pede, porque assim eu vou conseguir tal vantagem, tal benefício material, terreno? Quantas vezes até prometemos: Deus concede-nos tais benefícios e vantagens transitórias terrenas, que eu procurarei atender também às tuas vontades. Olha a mistura, olha o câmbio. Quantas vezes pensamos em ajudar alguém, mas pensando no que aquela pessoa pode fazer por nós lá na frente? Ou pensamos, ou cogitamos, ou refletimos em estender a mão a alguém, mas já pensando numa recompensa logo em seguida. Não seria também o câmbio dentro do nosso templo íntimo? Demos alguns exemplos apenas, mas entendemos que a mesa de cambiadores no templo representa exatamente a permuta, a toca, o câmbio de valores espirituais por valores materiais imediatistas. Às vezes não precisa nem ser dinheiro, nem valor monetário. Pode ser um favor, um agrado, um presente. Não estaríamos, de alguma forma, recebendo recompensas indevidas pela prática do bem? Dai de graça o que de graça recebestes, afirmou Jesus. E isto entendemos que em todo ângulo do trabalho na seara do Cristo. Fazer o bem sem olhar a quem, sem querer e sem receber recompensas. Amar por amar, incondicionalmente. Fazer o bem pela alegria de ser útil e de auxiliar o próximo. Não pensando em essa ou aquela vantagem, benefício, recompensa, agrado, presentes.
e derribou as mesas dos cambiadores, derribou as mesas, simbolizando a desarticulação do mal. A entrada de Jesus derribando as mesas dos cambiadores, desarticulando o mal, a ação do mal. Ora, não é isso que Jesus faz no nosso íntimo? À medida que o aceitamos, que procuramos, esforçamos em assimilar o seu evangelho e vivenciá-lo? Os ensinamentos do Mestre Senhor, o seu evangelho de amor, à medida que o compreendemos, que vamos assimilando, que esses princípios nobres que o evangelho do Cristo vai adentrando em nossa intimidade, em nosso espírito, ele vai desarticulando o mal que há em nós. Ele vai desarticulando as nossas tendências negativas, exigindo de nós a desarticulação dos vícios, das paixões, das imperfeições. Pois não há como purificar o templo íntimo, convivendo e satisfazendo ao mesmo tempo as imperfeições, aos vícios, as tendências negativas. Então, se somos sinceros no propósito de aprender com o Mestre Jesus, de seguir o seu evangelho, de vivenciar as suas lições no nosso dia a dia, é necessário que façamos o esforço permanente em desarticular as nossas imperfeições, modificando-nos, renovando-nos. Transformando nossos pensamentos, sublimando, transformando, modificando a nossa conduta para melhor. É a entrada de Jesus, o ideal nobre, o evangelho de amor, entrando na nossa intimidade e indo gradativamente criando raízes profundas em nosso ser, modificando a nós mesmos. E derribou as mesas dos cambiadores e as cadeiras dos que vendiam pombas. Ali no templo, haviam aqueles mercadores que vendiam animais para o holocausto, para o sacrifício. Era comum. Era o comércio de animais para o holocausto e para o sacrifício. Mas Jesus não nos pede a ninguém sacrifício exterior, no sentido de sacrificarmos animais. Jesus, o sacrifício que o Mestre Divino nos solicita, é o sacrifício de nós mesmos. É o sacrifício de nosso orgulho, de nosso egoísmo, de nossa vaidade, de nossa prepotência, de nossa presunção, de nossas imperfeições. É esse o verdadeiro sacrifício.
não o sacrifício da exterioridade. Derribou as mesas dos cambiadores e as cadeiras dos que vendiam pombas. Ora, quem vendia as pombas estava sentado em cadeiras. Assentado, nesse caso, em sentido espiritual, significa acomodação. Acomodação nos defeitos, acomodação nas imperfeições, acomodação no erro. E Jesus, entrando no templo, derribou também as cadeiras dos que vendiam pombas. Ou seja, para que verdadeiramente entre em nossa intimidade, de forma perene, o Evangelho do Cristo. É preciso sair da acomodação. É preciso derribar a cadeira da acomodação na inferioridade, nas imperfeições, sair da inércia, o que exige esforço, e esforço perseverante. Mas Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e o pão. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Ora, para alcançarmos a paz de espírito, a felicidade plena, verdadeira, é evoluindo, elevando-nos a graus maiores de evolução até chegarmos à perfeição. É preciso esforço. E esforço persistente e perseverante, sair da acomodação. E quantos há que mesmo já conhecendo o Evangelho do Cristo há séculos, permanece na acomodação. Às vezes praticando os sacrifícios exteriores, mas que não modificam a intimidade do ser. E não consentia que alguém levasse algum vaso pelo templo. E não consentia que alguém levasse algum vaso pelo templo. Os vasos eram utilizados no templo para os rituais, para as celebrações, para os rituais. Ou seja, esses vasos simbolizando o culto externo, a adoração exterior, os ritos. E Jesus não consentia que alguém levasse algum vaso pelo templo. Não permitia. Ou seja, a adoração a Deus deve ser em espírito e em verdade. Não a adoração exterior de rituais, de ritos. Entendemos que mostra para nós que à medida que o aprendiz vai assimilando as lições de Jesus,
a sua mente, o seu espírito deve se voltar para o mais alto, em termos espirituais, ampliando o entendimento e o foco, a atenção. Sair da adoração exterior, da movimentação periférica, mas movimentar-se no íntimo, na transformação moral e movimentar-se no trabalho no bem, na ação caritativa, no amor fraternal. É essa adoração que o Pai quer de nós. E à medida que vamos compreendendo as leis de Deus, o Evangelho de Jesus, devemos concentrar-nos em profundidade, com maior atenção e foco nas questões do espírito, na elevação da alma, no esforço no bem, no auxílio ao próximo, e não na movimentação periférica das adorações externas. Pois não é isso o que o Pai quer. Não é isso que importa e que é essencial. Isso vai se dando aos poucos, gradativamente, dependendo do esforço do espírito do indivíduo, da determinação de cada um em aprender e em servir no bem, em modificar-se, em renovar-se. E à medida, às vezes isso vai durando, aos poucos é gradativo. Em cada existência, a cada dia de nossa existência, isso deve ir acontecendo cada vez mais. E a cada existência, a cada vida. Mas muitos de nós permanecemos apenas no periférico, na superfície. Então, à medida que o aprendiz do Evangelho vai se esforçando na compreensão dos ensinos do Mestre, ele vai derribando na sua intimidade tudo aquilo que vai contra a vontade de Deus. Tudo que é periférico. Tudo que não importa. E à medida que vamos nos esforçando, o nosso foco, a nossa atenção vai se tornando firme nos valores do Espírito. Porque os valores terrenos, esses passam, ficam. As nossas imperfeições, a adoração periférica, exterior, não constitui o que importa. O que importa é a adoração íntima a Deus, no cumprimento de seus desígnios,
nação permanente em consonância com as suas leis. E o que é sem importância, vamos deixando. À medida que vamos nos aperfeiçoando, vamos nos libertando, vamos nos purificando das impurezas que ainda existem em nós, que dificultam a nossa visão e a nossa elevação a Deus. E os ensinava dizendo: não está escrito, a minha casa será chamada casa, repetindo, e os ensinava dizendo, não está escrito, a minha casa será chamada por todas as nações casa de oração? Mas vós a tendes feito covil de ladrões. E os ensinava dizendo, não está escrito, a minha casa será chamada por todas as nações casa de oração? Jesus aí se referia ao que estava escrito por Isaías, no capítulo 56, versículo 7, que vamos ler. Também os levarei ao meu santo nome, e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Entender os fariseus entendiam ao pé da letra. E muitas vezes ainda continuamos seguindo apenas a letra. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar. Ora, não era o holocausto exterior, o sacrifício exterior, mas o holocausto íntimo do sacrifício de nós mesmos, o sacrifício das nossas imperfeições, do nosso orgulho, do nosso egoísmo, e do sacrifício de nós mesmos para viver em consonância com a lei de Deus, praticando em plenitude o Evangelho de Jesus. A minha casa será chamada por todas as nações casa de oração. Jesus afirmou, na casa do Pai há várias moradas. Vivemos na casa do Pai. O nosso mundo, a nossa terra é uma das moradas da casa do Pai. O templo da religião verdadeira é o templo da comunhão com Deus. O templo do nosso espírito também deve ser o templo de Deus, a casa de oração. Interessante que Jesus os ensinava dizendo, não está escrito, a minha casa será chamada por todas as nações casa de oração. Ensinava dizendo, o processo já começou,
O processo da evolução já iniciou, mas é preciso dar sequência, de forma firme e perseverante, para que a nossa casa íntima também seja chamada casa de oração. É construção do espírito, é conquista do ser. A minha casa será chamada por todas as nações casa de oração. Ou seja, será chamada no futuro, quando nós já tivermos edificado em nossa intimidade o templo de Jesus em plenitude. A religião, o templo religioso, a religião no nosso mundo, será chamado por todas as nações casa de oração, sem distinção, sem privilégios. À medida que a humanidade evoluir, e que na Terra a humanidade agir em consonância com os desígnios de Deus e com o Evangelho de Jesus, a nossa terra será chamada casa de oração. Assim também no nosso templo íntimo, o nosso espírito. É um processo, será chamada. É um processo contínuo de construção do espírito, para que quando realmente tivermos conseguido banir de nós todas as impurezas contrárias à vontade do Pai, o nosso templo íntimo será também chamado casa de oração, no sentido da vivência plena do Evangelho de Jesus. Futuro. Mas depende do presente. É uma conquista de cada um, dependendo do esforço de cada um. Se vai demorar ou não, depende de cada um de nós. É esse o processo em que nós estamos envolvidos, o processo evolutivo. E estamos na doutrina espírita conhecendo e estudando o Evangelho de Jesus. Não por apenas conhecer, mas para que o Evangelho do Cristo viva dentro de nós. E que transformemos o nosso espírito passo a passo, degrau a degrau, em esforço permanente, libertando-nos gradativamente das imperfeições e purificando o nosso ser, para que assim sim consigamos viver em consonância plena com os desígnios de Deus, vivenciando, praticando em plenitude a essência evangélica. Aí, a nossa intimidade, o templo da nossa alma, será chamado casa de oração por todas as nações, sem impurezas, na integridade, sem manchas, sem nodas, mas viver sem plenitude, na comunhão com Deus. Mas vós a tendes feito covil de ladrões. Covil é ninho. Covil de ladrões.
ouviu de ladrões. Quem rouba? Muitas vezes roubamos as oportunidades do nosso próximo, de crescimento do nosso próximo. Quantas vezes podemos esclarecer e auxiliar ao nosso semelhante a caminhar adiante, a se elevar também para Deus? Mas desperdiçamos as oportunidades ou até negligenciamos. Covil de ladrões. E em nossa intimidade, desperdiçamos quantas vezes inúmeras oportunidades de elevação. Quantas vezes negligenciamos, desperdiçamos as bênçãos enviadas por Deus, os recursos que são nos colocados à disposição para crescimento, e utilizamos mal ou utilizamos para o mal, roubando as oportunidades de crescimento espiritual. Vemos então, meus irmãos, minhas irmãs, nesta passagem, a importância, a necessidade de purificarmos o templo, pureza doutrinária, pureza evangélica, mas o templo da nossa intimidade e pureza interior. Há quantos e quantos séculos ou milênios vimos desperdiçando as oportunidades. Vimos roubando tempo. Vimos utilizando mal os recursos divinos colocados à nossa disposição, ao nosso alcance. Quantas reencarnações já perdemos assim? Para a nossa própria felicidade verdadeira, plena, para a nossa paz de consciência. É imperioso e urgente arregaçarmos as mangas e nos desdobrarmos em esforços de aprimoramento íntimo, de transformação moral e de prática do bem. Pois só assim alcançaremos valores superiores, patamares superiores da evolução. E alcançaremos a felicidade plena e verdadeira da paz de consciência. Agradecemos ao Divino Mestre Jesus por mais esta oportunidade de reflexão. E sabedores da imperiosidade do nosso esforço na seara do bem, na assimilação e vivência do Evangelho e na transformação moral, rogamos, Jesus amigo, ajuda-nos a superarmos as nossas dificuldades, a perseverarmos no esforço permanente de libertação espiritual
libertando-nos de todas as impurezas que impedem ou dificultam a nossa caminhada evolutiva. Sê-nos hoje, Jesus, agora e sempre. E ensina-nos a sermos contigo também. Que assim seja.